Deixa eu trazer o Marcelo Kfouri Moinhos, chegando aqui para falar com a gente. Ele é professor de Economia da FGV. Seja bem-vindo, Marcelo, aqui à nossa programação. Uma boa tarde para você. Boa tarde. Muito obrigado pelo convite. Obrigada. Marcelo, a gente tem falado muito, recentemente aqui sobre esse impasse em relação às críticas do governo ao Banco Central. Em alguns momentos, o próprio Banco Central defende essa autonomia em relação à diferença aí dessa condução da política monetária com política fiscal como um todo. O próprio ministro da Fazenda, o Haddad, já chegou tentando apaziguar um pouco as críticas em relação ao presidente, mas eu queria entender um pouco mais da sua visão, porque assim, temos visto também em contrapartida, até na própria ata ali do Banco Central, as preocupações que a piora, de repente, para as expectativas até de alta da inflação, tem trazido, uma política fiscal mais expansionista, temas ali que afetam também as projeções, a gente vê isso já sendo refletido na nossa curva de juros. Eu queria entender um pouco mais da sua visão em relação a este assunto. Então, é uma pergunta que está bastante quente aí, né? O presidente Lula, ele falou que não vê razão para os juros estarem nesse nível. E eu acho importante a gente falar um pouco o que tem acontecendo aí com a inflação e com os juros, né? Então, eu até escrevi uma notinha ontem lá para um blog chama Mosaico de Economia, que os professores da FGV têm no Estadão, e eu fiz algumas contas. Então, desde que a inflação ficou bem baixa lá na Covid, que ela chegou ao redor de 2%, até o máximo de inflação que a gente teve, que foi em junho do ano passado, ela subiu de 2 para 11. Então, a inflação deu uma subida de 9 pontos percentuais, ok? Então, e os juros também subiram um pouquinho mais que isso. Então, a Selic foi a um mínimo de 2% nessa mesma época, quando a inflação estava bem baixa, e agora ela subiu para 13,75%. Então, se a inflação subiu 9%, a Selic subiu 11%. Então, geralmente, o juro nominal tem que subir um pouquinho mais que a inflação para você ter os juros reais subindo e aí tentando voltar a inflação para a meta. Tá claro? Então, essa é a razão da inflação, da Selic estar tão alta. Você teve um salto de 9 pontos percentuais na inflação. A inflação passou para no máximo que ela teve em junho do ano passado, antes da queda lá do preço da gasolina, ela estava em 11 e pouquinho, acho que 11,7 mais ou menos. Então esse foi o máximo da inflação acumulada em 12 meses, que está um pouco parecido com os 13%, 13,75% da Selic. Então, e se você pegar essa métrica de juros reais, pegando a Selic e a inflação acumulada, o mínimo de juros real foi 2%, tá? Mas geralmente a gente olha um pouco mais para os juros de um ano à frente, ou a própria Selic, contra a expectativa de inflação 12 meses à frente. Nessa métrica, aí o juro real está um pouco mais alto, está cerca de 7, 8%, tá? Mas, então, só eu fiz esse elaborado falando um tanto de número para mostrar que há uma razão, sim, da Selic estar em 3,75%. Essa razão é simplesmente a subida que teve a inflação aí, principalmente até o ano passado. Uhum. O professor, muito boa tarde. Acho que uma das discussões que a gente está vendo na mídia é em relação à possibilidade de mudança na presidência do Banco Central brasileiro. E eu queria entender com você, lógico que a independência, a gente se espelhou muito na teoria acadêmica, em outros países também que tem esse processo, trouxemos aqui para o Brasil, implementamos. E agora o inverso, existe algum outro caso? Qual que é o cenário de ocorrer ou não uma possibilidade de mudança nesse momento da presidência do Banco Central? E se ocorreu, por exemplo, se me fala a memória, a Turquia, enfim, tem alguns movimentos paralelos de que houveram mudanças e quais foram os seus resultados? Ou seja, qual seria realmente uma possibilidade de resultado se houvesse realmente essa mudança nesse momento do Banco Central aqui no Brasil?
Esse seria um péssimo sinal, porque só em países bastante problemáticos que no primeiro ano, na primeira vez que você vai ter a vigência da autonomia, o presidente da República já quer derrubar o presidente do Banco Central. Então, acho que uma coisa que azedou um caldo um pouco em relação ao Lula e Roberto Campos foi ter saído na Folha de São Paulo, lá uns dias após, lá, acho que lá por meados de janeiro, uma foto do WhatsApp daquele cara, aquele senador, do Ciro Nogueira, né, do senador do Piauí, que era ministro do Gabinete Civil. Estava lá o Roberto Campos no chat, lá um grupo de chat dos ministros do Bolsonaro. Então, o Lula agora conseguiu uma desculpa para tornar o Roberto Campos o inimigo número 1 dele, achando que ele está lá para sabotar o governo. Então, vamos ver se o Haddad vai conseguir fazer um papel de bombeiro e melhorar as relações entre o presidente do Banco Central e o presidente da República. Mas para tirarem Roberto Campos, ele vai ter que ou errar 2 ou 3 vezes seguidas a meta de inflação, que tem esse risco, tá? Então a gente pode discutir sobre isso, ou ele ter um voto de desconfiança no Senado, tá? Então eu acho que se na CAI ou no plenário, não sei direito o que está escrito na lei de autonomia, mas precisaria aí do Senado aprovar, ou ele apenas renunciar. Mas eu acho que vai pegar muito mal e vai afetar os preços dos ativos, né? Então, a gente estava numa discussão, até eu fiz também alguns cálculos, mostrando que se alterar a meta de inflação para 4%, para 4,5%, já é um tiro no pé, porque no mesmo momento a expectativa de inflação vai subir, e aí, você vai precisar de ter um juros um pouco mais alto para ter a mesma expectativa de inflação que tinha antes. Então, na meta para inflação, o que vale é o juro real. Então, você sempre desconta a inflação. Se você tem uma expectativa de inflação mais alta, o seu juro nominal vai ter que ser mais alto para você ter o mesmo juro real. Então, só estou tentando explicar de maneira bem clara que vai aumentar a meta de inflação, imediatamente você sobe a expectativa de inflação e você acaba tendo uns juros finais mais altos também. A Selic vai ficar mais alta por causa dessa expectativa mais alta. Então, eu fugi um pouco da sua pergunta, você estava falando sobre afastamento do presidente do Banco Central, eu estou falando apenas de mudar a meta já seria ruim, já está sinalizando uma expectativa de inflação mais alta e uns juros também mais altos. Tirar o presidente do Banco Central, aí você vai gerar toda a insegurança que você não queria que tivesse com a troca de comando do Executivo Federal. Você teria alguma continuidade na política monetária. Eu lembro que eu estava no Banco Central em 2002, quando o Lula foi eleito pela primeira vez. Todo mundo só queria saber quem seria o presidente do Banco Central. Não preocupava com o presidente do BNDES, presidente da Petrobras, nenhum outro ministro. Todo mundo só queria saber, o mercado inteiro só queria saber quem seria o presidente do Banco Central. E agora que você tem o benefício de ter a autonomia e você tem os mandatos intercalados, a gente está nesse cabo de guerra aí meio que artificial, né? Então, um ponto que a gente lembra é que a gente está repetindo erros antigos ali. No primeiro governo Dilma, houve toda uma desconfiança que o Alexandre Tombini não era suficientemente autônomo em relação a Dilma. Então, agora que a gente tem autonomia formal, o presidente está meio que voltando práticas lá de trás, que ele tinha um relacionamento bem razoável com o Henrique Meirelles, ele delegou para o Henrique Meirelles lá nos anos 2000 a autonomia para fazer a política monetária como o Meirelles queria. O juros ficou 6 meses em 26% lá em 2003 e não houve essa pressão tão grande aí do presidente Lula. Eu acho que essa é uma prática aí de líderes populistas, né? Sempre arrumar um inimigo e alguém para colocar a culpa ali, para meio que desviar a atenção
de outros problemas, né? Uhum. O professor, quando você falou do que está na lei, enfim, está escrito no papel de fato, né? Vamos pegar o cenário que sejam 2 anos, né, de não cumprimento da meta de inflação. Mas a minha pergunta é, em termos econômicos, isso faz sentido, né, deixando um pouquinho do que está escrito, mas em termos econômicos, porque, primeiro, a ciência econômica ela é uma ciência humana, né? Então, assim, não é uma ciência exata, você tem que entregar 3%, entregou 5% por 2 anos, então entender um pouco em relação à tecnicidade realmente dessa lei, dessa condição. E segundo, a gente também tem um histórico, desde que foram implementadas as metas de inflação aqui, também por vários anos, acho que pelo contrário, foram pouquíssimos anos realmente de cumprimento ali do centro da meta, próximo do centro da meta. Então, eu acho que a pergunta é justamente essa, se essa cláusula, vamos dizer assim, ela é suficiente em termos econômicos para realmente justificar uma mudança no Banco Central, né? Nunca, você falou bem, acho que foi poucos anos, então você tem é bem assimétrico o resultado do método para inflação. Muito mais vezes ficou acima da meta do que abaixo da meta. Se não me engano, ficou abaixo da meta umas 2 vezes. Mas você tem razão, isso é uma tecnicalidade, e geralmente, se você está num processo de desinflação, se é 3,5, se é 4, ou mesmo 5, não faz assim, uma diferença tão grande e, como eu estava falando, várias vezes não foi cumprida a meta, se saiu do intervalo e nunca se tirou o presidente do Banco Central por causa disso. Mas pode ser usado, né, como uma desculpa para tirar o seu inimigo, e aí você vai gerar um ruído bastante grande para saber quem vai ser o próximo presidente do Banco Central. Então você vai ter vai afetar bastante o preço dos ativos, aí o dólar pode desvalorizar bastante, a curva de juros pode empinar, a parte longa da curva pode ficar bem mais alta, né? Então, desde que começou esse ruído todo ao redor aí do Roberto Campos, você vê que a curva de juros já deu uma subida boa aí no ramo curto dela e também um pouquinho no ramo longo. Então, a gente tinha uma curva negativamente inclinada, né? Porque estava se esperando que o Banco Central fosse cortar juros no segundo semestre desse ano, e esses cortes estão saindo, né? E parte desses cortes estão saindo por causa desses ruídos todos que a gente está tendo aí em relação à meta de inflação. Então, eu até participei de um capítulo de um livro com o Marcos Mendes, lá, o economista do INSPER, consultor licenciado do Senado. Ele falou para não esquecer, o nome do livro é para não esquecer políticas públicas que empobreceram o Brasil. E eu escrevi exatamente um capítulo mostrando política monetária inconsistente, que foi lá no período do Tombini, que ele mirava ao ramo superior da meta. Então, em vez de mirar 4,5, ele mirava 6,5. Ou o intervalo entre 4,5 e 6,5 seria 5,5. Então, essa foi uma prática ruim feita no governo Dilma I, que está com o risco de se repetir agora. Tem outras práticas também de tentar fazer indústria naval, colocar de novo subsídio no BNDES, que gera uma má alocação de recursos. Então, o que a gente tem visto, num discurso, por enquanto, ainda não houve nenhuma ação assim, prática, muitas lembranças de políticas públicas que deram errado lá atrás. Então, se falando de políticas públicas que deram errado, e uma dessas políticas públicas é tirar a autonomia aí do Banco Central, nomear alguém que seja pau-mandado do presidente da República. E isso é um enfraquecimento das nossas instituições. Então, uma das grandes, aí eu mesmo me incluo nessa, dos grandes razões para não se ter votado no presidente anterior, é que ele estava querendo enfraquecer as instituições com a ameaça à democracia. Tá? Então, talvez a gente não está com ameaça na democracia agora, mas está com ameaça nas instituições econômicas. Algumas coisas que a gente já tinha deixado para trás, que estão colocando de volta na mesa, pelo menos em termos de retórica, que podem atrapalhar a economia brasileira. Professor Marcelo, quero agradecer sua participação aqui na BMC News. Obrigada pelo seu tempo. Até uma próxima oportunidade.
Tá, muito obrigado. Espero que tenha sido claro o suficiente.